Daí ele vai chamando a galera já. Já tá chegando aí o pessoal. Muito boa noite, estamos iniciando uma live. Para essa oportunidade eu convidei o meu amigo Cássio Almeida, ele que está no último ano de psicologia, com uma linha a partir da psicanálise do Jung, poderíamos dizer. É psicanálise do Jung ou é analítica? Psicologia analítica junguiana. Psicologia analítica junguiana. Então vão vocês que estão chegando, vão compartilhando. Hoje a gente vai estar conversando com esse menino. Cássio, se apresente ao público, fale um pouco do seu curso, como está o seu processo, se apresente para o pessoal. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Cássio Almeida. Eu estou no quarto ano de psicologia. Estamos caminhando para o último ano. E o curso tem sido bastante intenso, né? Várias atividades temos feito alguns atendimentos, né? Estágios. E estamos aqui justamente para falar um pouquinho sobre a psicologia, né? Sobre as questões contemporâneas. E, inclusive eu quero convidar todos para fazerem perguntas, né? E quem tiver dúvida acerca dos temas, pode estar falando aqui conosco, pode mandar aqui nos comentários as perguntas. E aquilo que a gente puder ajudar vocês, a gente vai estar falando sobre. Cássio, você é cristão? Como você se posiciona lá no seu curso? Como é ser cristão? A psicologia, ela conflui? A psicologia é uma ciência à parte do cristianismo? Porque o que a gente mais tem percebido é muitos pastores se denominando psicanalista, se denominando psicólogos. E assim a gente percebe, por exemplo, o Silas Malafaia, que é uma figura aí muito intensa do pessoal, que o pessoal tudo conhece. Parece que a comunidade da psicologia meio que rejeita o cara, assim. Como que você vê a relação entre o psicólogo e os pastores? Se o aconselhamento pastoral é uma coisa, a clínica é outra coisa, se separa isso, dá para misturar, ou a psicologia ela tem a sua autonomia, ela caminha para o seu campo, ela tem a sua ética, a sua vertente, dá para fazer uma confluência com essas duas áreas? Como você vê o pastor e a psicologia, o trabalho pastoral de aconselhamento e a clínica mesmo, o trabalho clínico, o trabalho de análise mesmo? Então, eu acho que primeiramente nós precisamos definir algumas coisas, né? A psicologia ela é uma ciência, né? Ela tem um método, né, aplicado, ela tem uma confiabilidade e ela precisa de parâmetros, né, estabelecidos para que ela se comprove verdadeira, né? Então, quando a gente fala de psicologia clínica, nós estamos falando de método, nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de pesquisadores, teorias que são embasadas dentro de uma ciência prática, né? E de uma atividade que ela é realizada dentro de experimentos, né, científicos. E nós não podemos misturar as coisas, certo? Você como um psicólogo, por exemplo, você pode ter tua fé, você enquanto ser humano tem sua fé, tem seu credo, né? Enquanto eu mesmo sou cristão, mas quando eu estou fazendo psicologia, quando eu estou como profissional dentro de uma clínica, dentro de uma instituição do qual eu represento ou me faço um representante ali da psicologia, eu preciso saber muito bem diferenciar as coisas. A psicologia ela não trabalha contra a Bíblia, não trabalha contra as religiões, nem contra a espiritualidade. Pelo contrário, a psicologia reforça a espiritualidade do outro. Eu não posso colocar a minha crença enquanto psicólogo para a vida do outro, mas eu posso reforçar essa espiritualidade dele enquanto faz bem para ele, enquanto ele é ser humano. Eu fiz uma live, acho que foi na semana passada, na semana retrasada, falando um pouco, e aí eu trouxe o Cássio, na verdade, o convite para o Cássio. Na verdade, o Cássio sempre vem na minha casa. Eu sou da área da filosofia e o Cássio é da área da psicologia. A gente troca muitas ideias, a gente tem muita troca. Mas eu fiz uma live, acho que foi semana passada ou retrasada, falando sobre a importância do crente, do cristão,
buscar ajuda do psicólogo e não apenas a ajuda pastoral. Porque eu vejo que quando o cristão ele vai buscar a ajuda pastoral, do aconselhamento, do gabinete, ele já vai com critério moral. E ele não pode tratar toda a sua angústia, ele não pode confessar toda a sua pecaminosidade, ele não pode se abrir por completo, porque ele já vai como pecador, já vai numa questão que pode ter uma disciplina ali, e o pastor não consegue acessar por inteiro. Então, a psicologia, eu acho que ela é uma ciência que ela deve andar junto. O aconselhamento pastoral é muito importante. Eu acredito muito nessa pegada espiritual do pastor fazer oração, do pastor acompanhar em jejum, em conselhos, com versículos bíblicos, indicando, apontando. Mas o trabalho do psicólogo ele é muito importante, porque o psicólogo, na análise, quando ele está tratando de um problema, ele não tem o critério moral. Eu estou fazendo análise e é impressionante que na análise você pode mostrar suas sombras, mostrar aquilo que existe de pior em você, que o psicólogo não vai estar ali para te julgar, não tem esse julgamento da outra parte. Então você tem um certo conforto para se abrir e para desvelar o seu ser, para tratar mesmo as suas sombras, porque eu penso que às vezes é difícil da gente tratar das nossas sombras. É por isso que muitas pessoas estão doentes, porque não conseguem tratar das suas sombras, se ver como pecador, não consegue se libertar de um vício, não consegue se libertar de algumas coisas que ele queria uma libertação, e ele é crente sincero, ora, jejua. Por exemplo, jovens que não conseguem se libertar da pornografia, adultos que não conseguem se libertar do cigarro, da cerveja, de um vício que para ele é peso, pesa na mente dele, para ele é errado, na mente dele é errado, mas ele não consegue tratar e não tem ninguém para ajudar ele na sua angústia. Pessoas também com depressão, que também não buscam ajuda. E aí eu queria que você falasse um pouco também desse trabalho do psicólogo e já falasse um pouco sobre a depressão. Vamos começar a falar aí. Tem muita gente tomando remédio, ansiolíticos, remédio para ansiedade, remédio para depressão. Eu queria que você falasse um pouco para a gente discernir, conceituar o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é o estresse e como lidar com isso, se é possível. Então, Mike, então essa primeira parte que você vinha falando ali sobre a questão do aconselhamento pastoral e a diferenciação com a psicologia. Então, dentro da psicologia, a gente tem um critério que é baseado num código de ética, que vem a partir de um conselho regional de psicologia, que diz claramente que nós não podemos atender, né, pessoas da nossa família, seja mãe, pai, filho, irmão, primo, amigos, conhecidos, justamente porque por causa dessa intimidade que já existe, né? A gente já se conhece, você me conhece e provavelmente não vai dar tanto crédito por aquilo que eu venha falar para você, justamente por esse conhecimento já antecipado que nós temos um do outro, né? Então, na psicologia, a gente faz essa separação, justamente por isso. Então, a gente atende pessoas diferentes, pessoas desconhecidas, né? Em geral, são pessoas que a gente nunca viu na vida. Até porque é interessante notar que no aconselhamento pastoral, por existir um critério religioso, existe também um embasamento que ele é aplicado ali a partir da figura do pastor, né? Seja isso dentro do Evangelho, seja isso no Antigo Testamento mesmo, quem já vem de uma corrente mais biblicista, né? Que faz o acompanhamento desde o Antigo até a Nova Aliança. Então, que já vai trabalhar ali com algumas questões já pré-concebidas, né? No que tange ao que é ser humano, o que é a pessoa, como que ela deve se comportar, como que ela deve agir, como que ela deve realizar alguns movimentos na sociedade. E a psicologia ela vai trabalhar num campo mais neutro, então eu não vou vir com pré-julgamento, eu não vou vir com uma moral estabelecida, pelo contrário, eu chego totalmente despido de tudo isso, né? Dentro da sessão, dentro ali da clínica mesmo. Então a pessoa quando chega, ela vai ter uma liberdade maior. Claro que há todo um processo, né? Assim como tudo na vida envolve processo, a gente também vai estabelecer algumas coisas ali, né? Como
primeiro estabelecer um vínculo, né? Nós chamamos na psicologia de rapport, né? Que é esse primeiro contato. Isso pode demorar de semanas a meses, né? Para você ir conhecendo e estabelecendo essa relação, principalmente essa relação de confiança entre o psicólogo e o paciente, né? Ou aqui nós podemos colocar o cliente, se fosse uma abordagem mais humanista, por exemplo. Então há umas diferenciações. E outra coisa também que é interessante falar aqui, dessa diferenciação entre o aconselhamento pastoral e o psicólogo, é que o psicólogo ele faz um acompanhamento psicoterapêutico também. Então todo psicólogo ele precisa fazer terapia também, né? Já é diferente a questão do pastor, por exemplo. Por que que é diferente? Porque há pontos neutros, né? O Jung vai falar sobre isso, que nós não percebemos, nós não nos enxergamos, nós não vemos em nós tudo isso. Então há uma necessidade do outro para que ele me ajude, me oriente, me encaminhe. Muitas vezes já de forma diretiva pode me apontar, como de forma não diretiva, do modo que eu consigo ter um insight, que eu consigo, a partir da terapia, entender alguns pontos que eu não vi em si mesmo, né? Em mim mesmo, melhor dizendo. Então, essas são algumas diferenças que podem acontecer no aconselhamento pastoral e na psicologia, né? Além do campo da ética, né? Que vai ser extremamente ali privado, não pode vazar nenhum tipo de informação. Jamais você vai ver um psicólogo comentando sobre o caso de alguém que foi feito numa sessão terapêutica com um colega, com um amigo. Isso é extremamente proibido, é fora de ética. Você pode ser caçado por isso, né? Então todo psicólogo, ele representa, cada um de nós, né, representa todos os psicólogos. Então você manter a ética, a moral, né, você está embasado dentro de um conselho regional de psicologia, você fazer os seus atendimentos, né, seja ali enquanto paciente de um outro psicólogo, de um outro terapeuta, ou participar de grupos de estudos. Então tem uma série de coisas que vem acompanhando a vida do psicólogo, né? Uma vida de estudo, uma vida de dedicação, né? Não que o pastor não realize esses movimentos, mas há uma técnica específica, né? Há método, há pesquisa, há teorias embasadas aí que podem ser repetidas várias vezes, já foram, e por vezes elas vão nos dar um embasamento profundo sobre a psique do indivíduo, sobre a alma, né? Sobre todos esses movimentos aí corpóreos, físicos, psicológicos, biológicos e orgânicos, e assim vai, né? Você falou a questão do orgânico, Cássio. Uma coisa que eu percebo muito e que aconteceu comigo, inclusive eu acabei falando da semana passada. Se vocês quiserem comentar e fazer alguma pergunta sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. E falando da prevenção ao suicídio. Ano passado foi recorde de pastores se suicidando e mais do que nunca eu penso que é um tempo da teologia, da igreja evangélica como um todo começar a se abrir para a ciência psicológica, dar essa abertura para o psicólogo, para o profissional entrar e tratar das demandas. Por quê? Porque sempre eu penso assim, você tem uma miopia, um problema nos olhos, o que você faz? A primeira coisa é corrigir esse problema com um óculos. Você não tem vergonha nenhuma de usar um óculos. Você tem um problema de pressão alta. Você vai tomar o losartana, você vai tomar o captopril. Você tem um problema do rim, você toma remédio, da bexiga, você toma remédio. Então qualquer problema em qualquer órgão do seu corpo, você busca ajuda de um profissional da saúde, mas quando é um problema na cabeça, existe um preconceito contra a ansiedade, contra a depressão, contra o estresse, e as pessoas têm medo de falar. Hoje mesmo eu encontrei um cliente meu e a gente estava fazendo uma viagem e ele falou que tinha tentado suicídio 2 vezes. Ele falou, é difícil, ainda bem que você é mente aberta, mas é para poucas pessoas que eu me abro, que eu falo dessa minha tentativa, porque tem um vergonhoso, tem um certo preconceito da sociedade e principalmente da sociedade da religião evangélica. Parece que isso está sempre ligado ao demoníaco. É como se a pessoa que tivesse um problema na cabeça, seja ele qual fosse, as pessoas têm medo de confessar, eu estou enlouquecendo, cara. E você está na vida, você está no mundo, é capaz sim de você perder a sua razão, de você perder a noção de tempo, de
de espaço, de você ficar com a tua alma presa no passado, com um trauma do passado e não tratar ele, e isso piorar, 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 até chegar num quadro de depressão, ou você querer antecipar muito o futuro e querer viver uma vida, trazer o futuro a todo instante, sobrecarregar o teu presente, gerando além de um estresse, uma ansiedade incontrolável. E aí eu queria que você falasse um pouco mais, enquanto as mensagens vão chegando, sobre a diferenciação da depressão para ansiedade e também do estresse, que são hoje as doenças contemporâneas que mais têm afetado as pessoas. Então, como a gente já vinha falando no outro tópico, né, você já tinha feito essa pergunta, a gente precisa entender que a nossa sociedade ela já caminhou por muito tempo rotulando as pessoas que apresentavam, né, algum problema mental, né, algum problema psicológico mesmo, né, Eles ou prendiam como em cadeia, chamavam, né, parece que lá o Foucault fala de uma época, Sim. né? Que a família tinha alguém com problema mental e ele prendia, mandava preso junto com os criminosos, com os piores bandidos da época, isolava as pessoas lá naquele internato e não se tratava. É louco, precisa ser preso, né? E as sete chaves, acho que as piores. Tem alguns filmes que retratam, tipo, uma cela, daquela cela isolada pro louco e não era tratado a mente. Desde quando que começa a tratar a mente e ser tirada essa coisa do demoníaco e a tratar como uma doença física mesmo, psíquica? Então, a sociedade ela já vem rotulando há muito tempo. Então, tudo que é diferente, tudo que é desconhecido, né? Principalmente quando envolve questões de espiritualidade, de crença, de religião, tende a ser discriminado, tende a ser separado, né, do convívio social, né? Porque eu não entendo, então automaticamente se você apresenta um estereótipo ou um comportamento ou qualquer coisa diferente daquilo que é reconhecido, até que aqui fica até difícil usar essa palavra, porque quando a gente fala de um padrão, a gente já tem muitas designações para uma mesma palavra. Então, a gente precisa entender que o que é diferente na sociedade, por muito tempo foi rotulado como demoníaco, principalmente sobre quando a igreja estabelece esse tipo de ponto de vista, né? Então, qualquer um que apresentasse qualquer sintoma diferente psicológico era enclausurado, era preso, né? Ia pros hospitais psiquiátricos, né? E eram vistos assim como pessoas assim, não como pessoas, pelo contrário, como monstros, como indivíduos assim que estavam fora totalmente da realidade e não podiam conviver. Então, De início, me parece, lembrando assim um pouco da questão grega, até nos índios aqui no Brasil, quando se nascia com deficiência, se matava. Qualquer deficiência física, né? E depois parece que vai se aceitando as deficiências físicas, mas as deficiências psíquicas ainda vão se criando um preconceito. Eu acho que é um tempo que a nossa geração vai superar esse preconceito. Porque eu lembro também aqui, logo no início, aqui, quando os padres vieram para o Brasil, uma das demandas que se tratava era a questão de matar o deficiente. A pessoa que nascia com qualquer deficiência, fosse na mão, no pé, no pescoço, eles matavam as crianças, os gregos jogavam nos pedregais, né, nos pedregais, e era muito interessante que eles matavam o deficiente. Então sempre houve um preconceito contra qualquer deficiência, quanto mais a psíquica. porque aqui nós estamos falando de uma área da ciência que ela está na área do abstrato, né? Então ela é muito subjetiva. E a psicologia, ela vem sendo estudada há muito tempo, principalmente ela se iniciou com o Freud, né? Na psicanálise, a ver esse ponto inconsciente, esse ponto onde a gente não consegue acessar ali pela via apenas da medicina instrumental ou apenas a partir do corpo, né? Então, aqui Freud ele desenvolve a teoria dele e o ponto principal justamente, existe inconsciente, existe um lugar que eu desconheço, que eu não consigo acessar. Então ele vem a partir da associação livre, que é o que ele desenvolve, a partir da fala,
ele entende que a partir dessa fala, a partir do momento que a pessoa começa a produzir essa narrativa, há uma porta de acesso para esse desconhecido. Tanto é que nos sonhos também, né? Ele faz a interpretação dos sonhos, um livro que ele escreve em 1900, né? Um pouquinho antes, mas ele lança já na virada do século, justamente para deixar como um ponto marcante, né? Ainda que naquela época ele foi bastante perseguido, né? Ele tinha muito medo que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência judaica, né? Então ele, ali com outros autores, ele viu essa possibilidade justamente de, principalmente a partir do Jung e de outros que vieram depois, levar a psicanálise para todos os cantos da Terra e países, né, desconhecidos, para que ele não fosse visto apenas como uma ciência judaica. Então aqui a gente tem esse ponto. Então a psicologia, você perguntou ali, eu estava falando sobre a questão da Acho que pra gente definir mais ou da menos depressão, da ansiedade. Então a depressão ela é uma doença, tá? Então a depressão não é demônio, certo? Então os demônios, eles, se aqui a gente pudesse falar de algum movimento de metafísica, ou de transcendente, ou de mundo espiritual, a gente ia falar que os demônios só trabalham com aquilo que já existe, né? Com matéria-primas que damos para eles, né? Aqui eu não estou falando enquanto psicólogo, né? Mas aqui como um homem de fé. Então eu digo, então eles trabalham com matéria-prima. Mas a psicologia, a depressão, ela é uma doença. É isso que a gente vem trabalhando, inclusive fazendo projetos dentro de igrejas, para que os pastores expandam a consciência em relação a isso e quando se depararem com casos nesse sentido, encaminhe para os profissionais qualificados, né, que tem uma escuta qualificada, que vão poder ajudar a partir do método, né, a partir da prática da psicoterapia, ou mandar mesmo para o psiquiatra também, que é um outro profissional que trabalha junto conosco aí, trabalhamos juntos, né, então E é uma uma, questão assim uma rede. de sintoma, né, lá pro telespectador, que porque hoje em dia também meio que acho que a questão que eu percebo que os profissionais da área estão incomodados, trocando assim ideias com os profissionais da área, com os psicólogos, os amigos psicólogos, eu percebo que eles se incomodam muito com a questão da geração mimimi e com a depressão de fato, né? Porque existe, eu acho que foi criado um mimimi, tô com depressão, não me toque, qualquer coisa eu me recuso a sair da porta para fora para encarar a vida. E existe a depressão. Quais são os sintomas de fato de uma depressão, a manifestação? Tem como detectar ou qualquer sintoma leve já deve ficar preocupado e tomar cuidado e não é só mimimi? O que você pensa sobre isso? Bom, então, primeiramente eu acho que para a gente definir a questão da depressão, a gente precisa entender que tudo pode começar a partir de uma ansiedade, certo? Então, uma ansiedade, ela pode ter a ansiedade natural, né, que é aquela que todos nós temos, né, frente a um desafio, frente a algo novo, frente mesmo atrás de uma palestra como essa, pode gerar um tipo de ansiedade em nós, né, que estamos aqui apresentando, ou em você em relação àquilo que você espera ouvir aqui, pode estar gerando um pouquinho de ansiedade, é natural. Agora a gente precisa ver quanto tempo, a profundidade disso, quanto isso está te afetando, qual que é o agravamento disso, né? Tem gente que isso é uma ansiedade que dura pouco tempo, A pode vir de depressão ontem ela para hoje. começa na ansiedade ou ela começa com um trauma de infância, Não, ela não necessariamente. com a perca do Ela pode emprego, começar ela aí tem com uma um ponto ansiedade, ela de sempre tem. tensão? Geralmente ela inicia, né, pela ansiedade, né? Em geral ela começa assim, né? Começa uma ansiedade, depois há um agravamento, vai se aprofundando, então daí já vem uma série de percas e acumulamentos, né, de coisas das quais eu não dou conta, né? Então ansiedade com o amanhã, o que que eu vou fazer, né? O que que vai ser da minha vida agora, né? Será que eu vou dar conta? Não estou dando conta. Agora corro ou fico, espero, paro, continuo sobrecarregado. Então há uma série de conflitos interiores que começa a acontecer. Então no manual de psiquiatria, né, diagnóstico, né, que é o DSM, né, o 5, inclusive, ele traz ali algumas características da depressão, né? O que é a depressão, como outras psicopatologias, né? Ou patologias aqui.
Então, mas nem todas as pessoas se encaixam em tudo isso, até porque não há uma receita, né? Aqui é um norte, né? Esse manual, então ele te orienta de algumas características que a doença tem. Então, às vezes a pessoa pode pegar e, em geral, acontece assim, ela procura no Google o que que é depressão. Então, ela olha lá alguns sintomáticos, né? Então, isolamento, falta de prazer, humor depressivo, né? É, perca da libido, ou perca de vontade de fazer coisas que antes ela tinha muito prazer em fazer. Então, uma série de coisas. Essa Daí, coisa quando do. ela. Mas eu penso assim de senso comum, eu que sou fora da área, tá mais perto da boca aqui, fica mais nítido lá para as pessoas ouvir. Eu meio longe da área, me parece que o principal sintoma da depressão seria, você falou a perda da libido, a perda da potência. Eu acho que quando a pessoa ela perde o desejo de fazer as coisas que ela fazia com alegria, de repente os filhos estão em volta, já não alegra mais, ela já não tem mais prazer em fazer comida, Sim. ela já não tem mais prazer em se vestir, se arrumar, ela já não tem mais prazer em ir trabalhar. Então a perda da potência, do desejo, da vontade de levantar da cama, é como se ela quisesse não sair da cama, não sair do quarto, não sair para o mundo. Então eu penso que o principal sintoma é essa falta de sentido. Vamos supor, colocando, sempre eu coloco meio vago, mas eu gosto de colocar isso para gente que é evangélico, a questão da vocação. Então, se tem uma vocação, às vezes, de ser cozinheira, motorista de aplicativo, pastor, merendeira, seja o que for que te faça levantar da cama por aquele objetivo, né? Quando você perde os sentidos da vida e você não tem mais sentido nenhum, não tem mais prazer em ir para a igreja, não tem mais prazer em nada. Você perde. Tem um filme muito interessante que eu assisti num curso de psicanálise, que a irmã convida a irmã dela que está com depressão para um jantar e ela faz o jantar a refeição favorita dela. E ela oferece a refeição favorita no momento que ela degusta a sua refeição, seu prato favorito, ela diz que tem gosto de cinza, porque não tem mais gosto, perde o paladar, perde o gosto, e aí você pode falar com mais profundidade. Então, é como eu estava falando, a depressão não existe receita para doença. Então a gente não pode, como eu estava falando, procurar no Google algo e automaticamente a gente se diagnosticar, né? Então é o que eu estava falando, acontece muito isso. As pessoas chegam já no consultório já diagnosticadas por si mesmo. Então ela olha lá, ela pega aquilo que está escrito como sintomática e diz: bom, eu me encaixo nisso, me encaixo nisso, me encaixo nisso e naquilo. Logo, eu sou um depressivo. Não é assim que funciona, gente, tá? Não é assim que funciona. Então você vai, a partir do momento que você vai chegar na clínica, né? Ou seja, no consultório do psiquiatra, do psicoterapeuta, a gente vai fazer alguns experimentos, né? A gente vai trabalhar com você dentro de algum projeto terapêutico, a gente vai aplicar alguns testes, né? Como é alguns casos que aparecem para nós, né? Por exemplo, autismo. Autismo, a mãe pode ter uma direção, algum psicopedagogo ou pedagogo mesmo pode encaminhar para a clínica dizendo: olha, esse menino aqui tem autismo, foi diagnosticado com autismo. Então, não que a gente vai ignorar aquilo que já foi diagnosticado, mas a gente vai de fato aprofundar isso, ver se realmente é isso, certo? Porque as patologias, elas muitas vezes elas vêm acompanhadas de outras doenças também, de outros sintomas também que vêm a longo prazo já caminhando junto. Então a gente dizer é isso, eu penso que é isso, é muito básico, muito simples. Então a gente sim não pode ser simplista e nem ser ignorante a ponto de achar que eu já tô doente, digamos, né? Eu me rotular, dizer, não, eu sou um depressivo, não é assim que tá. Então há uma série de coisas que precisam ser verificadas antes aí dentro de um acompanhamento profissional. Então se você está apresentando alguns sintomas nesse sentido de isolamento, de perca da vontade de viver, do sentido da vida, certo? Humor depressivo, oscilações das mais variadas formas, então procure um profissional.
Então não se tente se tratar sozinho, não tente tomar nenhuma medicação sozinho, certo? Procure um acompanhamento profissional para que você não venha piorar, porque de repente às vezes não é nada disso, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma outra questão, mas quando você ignora e automaticamente entra nesse processo de rotulação própria, fica muito perigoso. É muito perigoso, não dá pra agir assim dessa forma. E qual que era a outra questão? Sobre a ansiedade, a diferença do estresse, a ansiedade, como Então, o diferenciar? estresse é um cansaço acumulado, né? E geralmente a gente vê, né? Hoje eu tô estressado. Não, não é assim que funciona, gente, tá? O estresse é um cansaço acumulado de muito tempo. Então, às vezes são anos daquele acúmulo, trabalhando, não dorme, não come direito, né, num ativismo danado, correndo para lá e para cá, né? Então, o estresse é muito diferente do que nós imaginamos. Às vezes a gente pensa que aquele dia ruim para você, aquele dia que você acorda talvez de mau humor, talvez aconteceu alguma coisa, talvez você rolou na cama pelo calor, por qualquer outra coisa que tenha acontecido, né? Ou por uma preocupação da vida diária mesmo, você já acha, não, hoje eu estou estressado. Então não funciona assim. O cansaço, o estresse é um cansaço, né? Digamos aqui, para ser bem simples, quase que crônico, digamos. Então ele já vem há muito tempo, há muito tempo. Claro que ele tem cura, né? O crônico não, mas o estresse tem. Tá? Então é uma coisa que já está há muito tempo acumulada. E ansiedade? A ansiedade, é como eu falei, a ansiedade ela tem vários níveis, né? Então a gente tem a ansiedade generalizada, a gente tem outros transtornos de ansiedade. Então a gente precisa trabalhar isso. Como eu vinha falando, a ansiedade básica todo mundo tem, né? A ansiedade que há um agravamento, então ela pode ter várias causas. Por exemplo, você desempregado, uma família de 6 pessoas dentro de casa, tá acabando o alimento. Você não está tendo uma condição financeira boa. Aí você não consegue dormir, você está extremamente preocupado com o dia de amanhã. Então aquilo que era pensamento que você ia só trabalhar no dia de amanhã, você traz esses pensamentos para agora. Então esse negócio que o pessoal fala aí que a ansiedade é excesso de futuro, não é bem assim que funciona também. Então há diferenciações nisso. Então a gente precisa ser muito cuidadoso quando a gente vai falar de doença, quando a gente vai falar de sintoma, porque tem características próprias, né, e muito bem definidas. Claro que cada caso é diferente um do outro, cada pessoa é diferente e seu organismo reage de uma forma diferente da outra, tá bom? É uma questão também que me fica, Cássio, é a questão do suicídio. Inclusive a gente está no Setembro Amarelo. Como vocês têm trabalhado lá na faculdade? Como está sendo o Setembro Amarelo de vocês? Eu acho uma pena que a Igreja Evangélica em si não faz um trabalho de consciência sobre o suicídio, e a gente percebe que um público ali dos 13, 17 até os 30 anos é o público jovem, é o público que está no auge da vida, que está começando e já está desistindo, né? São multifatores, né? Multifatorial, como você falou, o indivíduo, não tem como você pegar o indivíduo e, lógico que tem às vezes muito uma causa do suicídio imediato, o cara cometeu um ato falho, um ato muito agressivo e ele não quer prestar conta à sociedade diante do que ele fez, e então, pela vergonha, ele prefere sair de cena do que dar conta da besteira que ele fez, né? Então ele prefere sumir no mundo. O outro caso também é da pessoa que ela acha que ela é o problema. Então, se eu sou o problema, e se eu acabo comigo, eu acabo com o problema e eu não vou ter mais problema para os outros, que é uma certa forma do egoísmo também. Mas falar que o suicídio é um egoísmo já é colocar uma coisa moral na história, né? Já é trazer uma moralidade, é você não se aproximar da dor do outro, porque cada um sente a dor numa intensidade. Às vezes o que é uma besteira para você desse tamanhozinho
por exemplo, para o adolescente de 14, 15 anos que está tentando tirar a vida por uma besteira, que seria uma carga que você colocaria nas costas e você dizia, mas eu já passei por tanto, por que dói tanto nele? Você não consegue medir o sofrimento do outro. Eu acho que é particular de cada um. É aí que você, que é mais da área, pode falar um pouco mais sobre isso, sobre o indivíduo. O indivíduo, eu acho que cada um tem a sua dor, na sua intensidade, no seu momento, e a gente não pode ter preconceito, moralidade e querer julgar a dor do outro como se você fosse a medida da dor do outro. Então, se eu aguento, ele não pode estar de mimimi. Se eu aguento, é frescura. Porque eu aguento coisa muito mais pesada, eu percebo isso em relacionamentos. Pessoas que, vamos supor, ele suporta uma carga enorme e de repente o outro começa a surtar por coisas mínimas, ele diz, você está de frescura, isso é besteira. Né? Você não pode surtar por causa disso, porque eu suporto muito mais. E ele se torna a medida do outro. Você pode falar um pouco sobre isso também? Então, hoje acontece, acho que no Brasil e no mundo, né, um fenômeno que é bastante polarizante e rotulante, no sentido de que nós temos opinião para tudo. Então a gente fala, né, a respeito da vida do outro, a gente cataloga, a gente rotula o outro a partir da sua fala, a partir da sua expressão simbólica, seja de sofrimento, né, seja ali na sua narrativa mesmo. Eu acho que, e hoje existe muito isso, né? Tudo é mimimi. Eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso, principalmente no que tange aos profissionais. A gente não pode chamar de mimimi a dor do outro, porque a gente desconhece essa área da vida do sujeito da qual ele está falando. Então aqui, você chamar de mimimi a dor do outro é uma falta de empatia enorme, tá? Não vou dizer que não tem pessoas que agem de má fé, claro que tem pessoas que usam, né, da sua doença, tem vários tipos de pessoas, oprimir mas o outro também, né? existe, né, como em todo lugar existe também dentro dessas áreas pessoas que usam, né, sua condição para oprimir as pessoas, mas agora a gente precisa ser responsável e entender da onde que esse sujeito está falando, por que ele está falando isso, né? Por que ele traz essa narrativa, o que está acontecendo na vida desse sujeito. Então hoje a gente precisa entender, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa dialogar mais. Eu acho que é uma falta de comunicação muito grande, né, entre muitas áreas. Eu acho que precisa ser comunicado mais, e aqui, como você colocou, né, nesse mês do Setembro Amarelo, a gente trabalha com a questão da prevenção do suicídio, né? Então a gente está nas mídias aí, fazendo trabalhos de prevenção, falando sobre suicídio, por quê, o que que acontece, onde que esse sujeito pode encontrar ajuda, né, esse sujeito que sofre. Então, às vezes, se a gente agir de forma irresponsável, onde, a gente Cássio, pode levar esse sujeito a esse ato, inclusive, porque a gente não percebe alguns movimentos da alma dessa pessoa e a gente falando, não, é mimimi, não é nada, e as pessoas vão dando sinais, né, seja a partir daquilo que expressa nas redes sociais, seja daquilo que fala, ou seja daquilo que não fala também, né? Tem pessoas que fazem o corte auto-infligido, né, então cortam os braços, cortam as pernas, então se escondem, se isolam. Então a gente precisa estar atento a esses sinais aí, tá, e procurar também dentro das nossas cidades polos que possam ajudar, né? Você justamente acha assim, Cássio, uma pessoa dentro da religião, né, uma pessoa evangélica, e logo ela já vai espiritualizar o negócio, mas uma pessoa que ela pensa no suicídio e a cada 40 minutos no Brasil, eu vi uma pesquisa recente, que uma pessoa comete suicídio. Para cada suicídio, existe 11 tentativas de suicídio. Então não é da primeira vez, né? Não é da primeira vez que a pessoa vai e consegue. Às vezes ela vai dando intensidade maior. É claro que tem pessoas que ela é extrema em tudo. Então se ela for tomar uma decisão, ela já dá uma facada no coração, é direto. Ela se joga na frente de um caminhão. Mas às vezes as pessoas começam a se auto-sabotar de maneira mais lenta. A tomar um remédio de alta dose,
e ela vai procurando e às vezes ela chega até 11 vezes na tentativa até que ela comete o ato, né? Então é comum você perceber que as pessoas já deram esses sinais às vezes mais prático, tentou se enforcar, começou a se cortar, como você estava contando, e você acha que a gente, não onde que essa pessoa deve buscar ajuda quando ela não tem ajuda às vezes em casa, que na casa dela é como se fosse você é fresco, você tá de mimimi, isso não pode doer tanto. Você acha que ela deve ir na igreja, a igreja não oferece auxílio, o pastor no máximo vai fazer uma oração. Uma clínica de psicólogo é caro, pelo SUS é demorado. Que conselho você daria para uma pessoa que está sofrendo, que tem essa dor? Para onde ela deve ir? Para oração? Para um SUS, para o encaminhamento de um SUS? Existe o SUS dá esse apoio, o governo dá esse apoio grátis? Existe uma possibilidade dela ir buscar ajuda ou ela ir falar com alguém maduro? Ela deve falar? Você acha que esse ato dela tomar uma atitude em sair do lugar para falar da dor que ela está vivendo, compartilhar, isso ajudaria ela? Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar, né? Principalmente em relação a procurar ajuda, né? Nem todas as pessoas que estão passando por um processo como esse, adoecedor, né? Uma tentativa de suicídio ou passando por uma depressão profunda vão procurar ajuda. Então o que a gente sempre costuma deixar bem claro? Que essa pessoa ela precisa do apoio da família. Ela precisa da família, ela precisa de pessoas esclarecidas, né, que estejam cientes da sua situação sem fazer qualquer tipo de julgamento moral, né, ético ou qualquer coisa do tipo, para encaminhar para um serviço especializado, né. Então aqui na cidade de Ponta Grossa nós temos atendimentos da psicologia social, por exemplo, né. Um deles é a clínica Campos Gerais ali, né, psicologia Campos Gerais, que faz atendimento clínico, e tem a Faculdade Santana também, ela tem a clínica, né, onde os psicólogos ali, os professores, os orientadores, os supervisores estão ali juntamente com os acadêmicos do quinto e do quarto período fazendo os atendimentos. Então você poderia também buscar esse serviço ali, tá? E quando a pessoa não tem ninguém, aí fica difícil, né? Fica muito difícil, porque ela precisa do apoio de alguém. Ela precisa de alguém que veja essa condição e seja empática a ponto de pegar e dizer, viu, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Não vamos procurar oração, a gente não vai procurar nada disso, a gente vai procurar um serviço especializado, né? Um serviço da psicologia, né? Um serviço ali, de repente procurar um psiquiatra, para ver se há alguma condição mais biológica do ser, né? Que precisa de de um medicamento. Claro que não é todos os casos, né? E a maioria das pessoas quando se fala de medicamento tem medo do vício, mas não é bem assim, certo? Se você tiver um acompanhamento eu acho que essa questão aí com psiquiatra, com médico, e você for fazendo o tratamento correto, a chance de você ser beneficiado é bem maior. Então a gente precisa entender que existe uma química, uma eletroquímica que a gente precisa equilibrar no nosso organismo. Então a gente tem a questão da psicologia, mas a gente tem uma questão de corpo também. Nós somos corpos e psicologia, né? Somos ligados, psique e corpo. Então tudo que afeta a minha psique afeta meu corpo também. É o que nós chamamos de psicossomática, tá? Então se você fizer o atendimento e procurar esse serviço, você vai ser orientado pelo profissional que vai fazer a dosagem correta, se for necessário o medicamento. Se não for, ele vai te encaminhar, no caso do psiquiatra, para o psicólogo para trabalhar essa questão psicológica sua, tá? Então você tem muito serviço, principalmente em Ponta Grossa. Aí outro atendimento que é oferecido é na universidade. Então hoje a gente tem uma escutoria, né? Sala onde o pessoal vai estar tem um número específico. Daqui a pouco eu posso estar confirmando para o Maicon aqui, ele pode estar passando para vocês esse atendimento que vai ser ali na Universidade de Ponta Grossa ali, que é um atendimento especializado à psicologia, que foi preparado já para esse tempo de pandemia. Ele já existia outro projeto, porém agora ele foi feito um trabalho de escutoria, né, de atendimento aí online, por telefone. Aí você pode procurar esse serviço. Mas em geral é bom que você sempre procure, se informe, saiba sobre do que se trata, né?
a doença, quais são as causas. Então procure essa orientação. O suicida, ele está procurando pela vida, né? Então quando ele não encontra ferramentas, ele não encontra apoio, ele não encontra ninguém para ouvi-lo, ele não encontra alguém que possa trabalhar de forma técnica com ele, porque às vezes a gente pensa que só falar com o sujeito ajuda, porém a escuta ela precisa ser qualificada, por isso que existem os profissionais. A gente ajuda falando, mas a psicologia ela não é uma conversa, certo? A psicologia ela envolve técnica, a psicologia ela envolve vida prática, experiencial, que já foi reproduzida e dá certo. Então é uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar. Então a gente não vai apenas ouvi-lo, a gente vai dar devolutiva, a gente vai trabalhar contigo dentro de um projeto terapêutico que vai equilibrar a tua vida, vai trazer qualidade de vida, você vai pensar em múltiplas possibilidades, né? Vai trabalhar seus potenciais, vai trabalhar uma série de coisas que você muitas vezes quase que nem sabe que existe, nem sabe que é capaz de realizar e de fazer, que o psicólogo pode te ajudar. Então existem serviços sociais. Gente, se vocês procurarem na internet agora mesmo, psicologia, serviço social, você vai achar aqui em Ponta Grossa diversos serviços. Então não tente resolver a vida da pessoa que está com ideações suicidas sozinho. Procure ajuda profissional. A gente bate muito nessa tecla porque é justamente aqui que ocorre os nossos maiores equívocos, achar que a gente pode ajudar sem estar preparado para dar conta daquela demanda. Isso é importante, a gente precisa enfatizar isso. Procure, por favor, ajuda profissional. Não tente, por mais boa intenção que você tiver. Então, se você quer ajudar, então pega esse sujeito que você conhece e diz, olha, eu vou te ajudar, sim. Só que a gente vai procurar um psiquiatra, a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar um psicólogo. Aí você vai estar ajudando essa pessoa. Porque a maioria das pessoas que se suicidam e as tentativas são maiores, inclusive entre as mulheres. Então não se assuste, as mulheres têm uma demanda muito maior de tentativas. Só que o que nós ficamos sabendo é que nos homens os métodos são mais letais. Por isso que a gente vê assim uma série de homens que deu tiro na cabeça, que se enforcou, que fez isso, que fez aquilo. Certo? Ou depois matou toda a família e se matou. Então tem uma série de coisas assim. Mas as tentativas maiores são entre as mulheres. Então procure ajuda. Eu queria falar também muitas questões, mas eu acho que uma das abordagens ali que você colocou e que fez muita diferença na minha vida, eu tomo clonazepam para dormir, né? E estou fazendo análise com a psicóloga da linha da fenomenologia. E desde que eu pensei assim também, cara, que eu coloquei na razão, falei, não é caro investir na minha mente, porque eu não tô bem, eu vou procurar ajuda, porque às vezes você paga R$500 num tênis, às vezes você paga um dinheiro aí para uma roupa e para uma coisa e para outra, e quando é pra mente você já tem aquele preconceito, você já acha que é caro, e às vezes sai barato, porque como você falou que a gente somos psicossomáticos, a gente é psique, a gente também é corpo, a gente é alma e a gente é corpo. Isso está tudo ligado. É interligado, né? As duas coisas interligado. Estão interrelacionadas. Então, se a minha psique está adoecida, logo isso vai sintomatizar, se apresenta no corpo. E desde que o Freud pôs que se eu não trato da minha cabeça, vai vir sintoma de alguma forma. Então, às vezes tem algum problema no seu corpo que é a soma de algo que não foi tratado na sua mente. E eu queria que você falasse um pouco do elemento químico também, da parte do psiquiatra, porque tem pessoa que também ela só vai no psiquiatra e ela só trabalha com o químico. E o químico é importante porque o nosso corpo às vezes deixa de produzir certas substâncias, né, que dá o sono, e aí a pessoa não consegue mais dormir, que a ansiedade. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte química e também dessa parte entre você fazer a análise
com o psicólogo, o trabalho do psicólogo, que também já é diferente. A gente estava falando que existe uma diferença entre o trabalho pastoral, do aconselhamento, que é super importante, espiritual, que deve andar junto com a psicologia. Por que não confluir, dialogar o trabalho do gabinete pastoral com o trabalho do psicólogo? Mas do outro lado aqui, também do outro braço da árvore, tem o psiquiatra, que já entra ali com o químico, na raiz. É necessário também dialogar, fazer análise também. E aí a diferença entre o remédio e a análise, qual que seria a diferença e a importância de unir os dois para ter mais resultado? Então, vamos começar aqui pela questão aqui da parte biológica do teu corpo. Nós somos organismos, somos corpo, a gente tem uma eletroquímica, como eu falei, né? A gente tem neurotransmissor, a gente tem toda uma estrutura, né, cerebral, que é responsável por essa parte de mandar potenciais de ação. Aqui eu não quero entrar em termos técnicos, até para não confundir aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a gente precisa entender isso. A gente é organismo e a medicação ela vai trabalhar no nosso organismo. Só que, por exemplo, a medicação ela não vai trabalhar um trauma meu. Isso é uma questão da psicologia. Isso é uma questão subjetiva, é uma questão que precisa trabalhar dentro de uma sessão psicoterapêutica. Agora, a questão da medicação é para equilíbrio do nosso organismo. Até porque nós trabalhamos com diversos neurotransmissores, seja dopamina, noradrenalina, né, acetilcolina e etc. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem uma química que precisa estar trabalhando de forma equilibrada, que tem receptores específicos, certo? Que a medicação vai fazer a atualização ali, né? Caso haja um déficit desse neurotransmissor, e ela precisa ser equilibrada. Então aqui a gente precisa entender o seguinte: nós somos corpos também, a gente não é só psique, a gente tem um corpo. O psiquiatra é um médico responsável pelo corpo. Ele vai trabalhar demandas corporais, demandas físicas, certo? Então ele vai trabalhar toda essa questão do corpo. A psicologia não. A psicologia trabalha com subjetividade. A gente trabalha com elementos que estão fora dessa dimensão aí. Ainda que elas trabalhem interrelacionadas, são serviços diferentes. Mas o psicólogo ele não trabalha sozinho. Inclusive hoje a gente está trabalhando muito. Já existia uma separação muito grande, histórica, dentro desse movimento, mas hoje a gente está muito mais aproximado. Então quando se fala de psiquiatra, de psicólogo, de assistente social, então a gente está trabalhando de forma multidisciplinar, que são vários indivíduos que trabalham, por exemplo, no hospital. Vamos pegar aqui o exemplo do hospital, que é um lugar que a gente pode observar isso. Tem médico, tem assistência social, tem o psicólogo, tem os enfermeiros, tem os assistentes técnicos. Então tem uma série de sujeitos realizando um trabalho. Todos eles cooperam para o bem do indivíduo. Seja, por mais que eles estejam áreas diferentes, eles trabalham para o bem comum. Então cada um na sua área específica, ele vai trabalhar aqui com uma rede, ele vai trabalhar aqui em grupo, né? Trocando informações um com o outro. Isso que é interessante, que às vezes as pessoas podem olhar, mas o psicólogo e o psiquiatra são inimigos? Algum tem uma coisa contra o outro? Não, de forma nenhuma. Nós somos parceiros, nós somos colegas de trabalho, né? A gente trabalha junto, a gente troca informação. Eu preciso, né, pegar esse laudo do psiquiatra quando ele chega no meu consultório, eu preciso fazer toda a verificação, né, então trocar informações com ele. Então a gente vai trabalhar junto. Então a gente precisa esquecer esse negócio de separação. A gente trabalha de forma multidisciplinar. Coisas diferentes, sim. Um trabalha o corpo, outro trabalha a subjetividade do sujeito, uma série de coisas. Mas todos para o bem comum. Uma coisa também que eu fiquei pensando e refletindo, eu vi alguma coisa sobre essa semana, foi sobre o suicídio dos pastores, que foi em números, assim, recordes no ano passado. Mas só da gente tá colocando, cara, essa questão do suicídio do pastor, a gente já tá sendo moralista, porque é como se o pastor não fosse ser humano, né? É como se o pastor não tivesse as angústias de um ser humano, as pressões de um ser humano. E os pastores são muito pressionados, porque além das demandas dele,
ele tem uma demanda de uma liderança total e de pessoas também infantilizadas que o sobrecarregam o seu psicológico. Por exemplo, eu vejo pastor que ele não tem vida. A vida dele é ir na casa de um, é ir orar pelo outro. Ele vai carregando o cotidiano dele, de forma que ele não tem tempo para ele, para ficar com ele. E é um cara que não faz análise, e ele vai levando tudo no espiritual, tudo com oração, com jejum. E ele não para pensar nele, no seu bem-estar físico. Mas eu percebo também que só da gente tá fazendo essa colocação do suicídio do pastor, da figura do pastor, é como se a gente tivesse colocando: o pastor não é ser humano, né? Será que essa capa, existe uma capa, a unção, a carteira da convenção, será que coloca ele em outro patamar, o tira da humanidade? Será que ele não é tão humano quanto nós? Você leu algum artigo sobre? Você fez alguma pesquisa sobre? Tratou-se sobre isso? Ou vocês já olham assim: não, é ser humano. E é do ser humano. Até na Bíblia, né? Porque a Bíblia não fala de suicídio, mas a Bíblia fala de suicidas. E tem um suicida lá que o cara tá na galeria dos heróis da fé, o Sansão, né? Que seria o kamikaze, ainda o suicida bomba. Eu me mato e mato tudo que tiver comigo em nome de Deus. Então é complexo essa questão de olhar para o homem de Deus, para a fé do próprio rei Saul, né? Quando ele se joga na espada e Davi ele faz aquele cântico: morreu o guerreiro de Deus, ungido de Deus. Ele não deixou de ser ungido na mente do Davi. A questão também do perdão do suicida, como é que fica a família do suicida, porque o suicídio ele é o ato, ele não é a palavra, né? Ele é o ato, era isso, a dor indescritível é posta, é colocada, não tem palavras para dizer. O suicídio ele já é em si. Então, dentro dos temas religiosos, depende do psicólogo, né? Depende da pessoa. Às vezes a pessoa procura mais artigos relacionados às questões de espiritualidade e psicologia, né? Para entender um pouquinho mais. Depende. Em geral são poucas pessoas, né? Muito poucas. Mas tem, sim, teóricos dentro da psicologia, né? Por exemplo, o Viktor Frankl, né? O próprio Jung mesmo, que trabalham temas de espiritualidade. Agora, a gente precisa entender, sim, que eles não fazem uma confusão de coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente precisa saber separar muito bem esses campos, né? Se a gente estiver falando de crença, estiver falando de religião, estiver falando de metafísica, de transcendente, é uma coisa. Se a gente está falando de uma atividade humana, da humanização, de você em ser enquanto pessoa, aí é outra coisa diferente. Eu acho que aqui há um equívoco, assim, por parte, eu acho que milenar aí da igreja, no sentido de achar que os pastores, eles são alguém diferente de você e de mim. Eles não são pessoas como qualquer outro. Se você chegar, inclusive, num consultório, numa clínica de psicoterapia, ele não vai dizer: oi pastor, não. Ele vai te chamar pelo nome, ele vai te tratar como quem você é. Não pelo teu status, não pela tua titularidade, não pela tua categoria dentro do sistema eclesiástico ali, se você é diácono, não, você é o fulano de tal, você é um sujeito, porque você está aqui, qual é a sua dor, né, o que você gostaria de falar, o que eu posso te ajudar. Então você vai ser trabalhado da forma mais humana possível. Então aqui nós não temos seres divinos, então a gente não tem essas categorias. Agora, dentro do sistema religioso, há esse equívoco, infelizmente, que as pessoas acham que o pastor é um ser divino, que o pastor tem atributos assim sobrenaturais, que diferentes de mim e de você. E não é nada disso, nós somos todos seres humanos, né? Se tem alguém aqui, a gente pode falar que faz alguma coisa usando a nossa vida, é Jesus, é o Espírito Santo. Mas eu mesmo sou um ser humano comum. Você tem algum poder sobrenatural? Não, porque ninguém tem nada se Deus não der. Entende? Então se tem alguém que carrega alguma coisa, foi Deus que deu, mas a gente não tem. Mas dentro da psicologia a gente não vê assim. Isso é uma questão de fé, uma questão de crença, uma questão dentro da teologia, certo?
Dentro do consultório não tem nada disso, você vai ser tratado como um ser humano. Então, seja você pastor, seja você diácono, seja você quem for, você vai encontrar acolhimento, você vai encontrar abrigo dentro da clínica, tá? Então você pode vir como você vier, despido de qualquer coisa nesse sentido. Pode ficar tranquilo que você vai ser bem recebido, tá bom? A gente não vai falar sobre as questões de fé para você, a gente não vai trabalhar questões religiosas com você, a gente vai trabalhar a tua demanda enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto sujeito, indivíduo que sofre, que chora, que sente dor, que fica doente, que fica sobrecarregado, que fica ansioso, certo? Que pode desenvolver um transtorno de personalidade, qualquer coisa do tipo. Então, saiba disso, não há deuses entre nós, só existem seres humanos. Chegou uma questão aqui pra mim, se desejar a morte é pecado, porque às vezes a pessoa ela se acovarda, né? Ela não tem coragem. Eu lembro que eu fui uma pessoa assim, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, um dia eu falei: Deus, a vida não tá tendo graça, o senhor poderia fazer o favor de me levar? Né? Aquele grito agônico. O próprio Elias, quando entra da caverna, fala Depressivo, né? depressivo. Moisés e outros caras na Bíblia assim Samuel, tantos outros que ficaram doentes. que pediram. Você acha que é pecado desejar a morte ou é uma angústia da alma mesmo? Olha, eu acho que se eu responder enquanto cristão, eu vou dizer que não. Eu não acho que é pecado, tá? Mas eu vou responder do ponto de vista da psicologia. Eu acho que quando você não encontra um sentido para a tua vida, quando você não sabe o que fazer, quando todas as possibilidades fugiram aos teus olhos, né, a palma das suas mãos, aquilo que você pegava antes já não supre mais a sua necessidade. Então você está cheio de carência na alma, você é um indivíduo que já traz uma frustração, traumas de infância, você traz uma série de coisas com você. Por que seria pecado desejar? Eu acho que a gente precisa entender o que é isso. Por que seria pecado? Eu acho que você, enquanto uma pessoa, uma figura que representa a religião, poderia responder a questão do pecado. Agora, eu, enquanto estou vendo ele apenas como ser humano, porque eu estou aqui representando a psicologia. Então, não acho que seja pecado, não. Não acho. Acho que a dor humana ela precisa ser levada a sério. A dor humana ela não é uma brincadeira, não é uma coisa que eu possa dizer: cara, você matou lá, agora é fraco, é tolo, é imbecil, né? Por que fazer isso? O cara, por que você matar? Não tinha motivo. Depende, não tinha motivo para quem? Para você que tá olhando e tá fazendo um julgamento, ou para aquele que tá vivendo a situação? Então, a gente precisa se colocar no lugar do indivíduo, a gente precisa colocar as lentes desse indivíduo, ver como esse sujeito enxerga o mundo, como que o processamento esquemático, como que os pensamentos dele são formados. Então, é aquilo que Jung traz uma frase muito interessante, impactante, que ela diz assim: o calçado que cabe nos seus pés não cabe no pé do outro. As pessoas são sujeitos diferentes, formados das formas mais diferentes possíveis em tudo. Então, por mais que vocês sejam irmãos, vivam na mesma família, vocês não são iguais. Por mais que vocês estejam a mesma criação, experiências semelhantes, elas vão ser sempre diferenciadas, sujeitos únicos, indivíduos que têm pensamentos, formações diferentes. Então, uma série de coisas. Então, a gente precisa entender que a gente, enquanto ser humano, é muito limitado ao extremo para falar de questões que fogem à nossa compreensão. Então eu defini aquilo que Deus não definiu, aí eu cometo um equívoco muito maior. Aí eu posso dizer que aqui eu podia usar pecado. Eu defini aquilo que Deus não definiu, aí eu poderia chamar de pecado. Agora a morte do sujeito não. Eu vou dar uma resposta a partir do Kierkegaard, que o Kierkegaard ele escreve o conceito de angústia,
E ele tira a teologia fora, né, da resposta para o pecado. Ele fala que porque a dogmática, o dogma, a teologia e a ética, duas ciências, a ética e a dogmática, ou seja, a ética ela estabelece um perfil de homem. Então o homem honesto, o homem de sociedade, o homem de bem, tem que ter religião, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então a ética ela estabelece alguns preceitos e alguns princípios e um ideal de homem. A teologia, a dogmática, ela vem também e representa um ideal de homem, um modelo, e a gente ainda tem o modelo de Cristo. Mas aí o próprio São Paulo já colocou uma questão que o homem tem uma coisa dentro dele meio que desequilibrada, porque a lei, né, a lei também é como semelhante à ética e à dogmática, a lei diz não cobiça, mas ela só faz despertar o desejo em você, ela não tem poder de te livrar do pecado. E aí o Kierkegaard, ele vem, ele diz que o trabalho de definir o pecado não é da teologia, porque a teologia ela só fala do ideal de homem, da dogmática, e nem é também um papel da ética, porque ela só projeta também no futuro um ideal de homem, mas na vivência, na vida, então a psicologia ela vai acompanhar esse homem que vai errando, ela pega o homem no movimento. Então é a psicologia que deve tratar com o pecado, não é a teologia e não é a ética, porque a teologia e a ética, ela propõem um ideal, mas a vida não é feita de ideal. Embora a gente tenha os nossos ideal, mas quando a gente sai para viver a vida, aí a gente se encontra naquela situação paulina do livre-arbítrio. O bem que eu desejo, o bem que eu aprovo, esse eu não faço. E o mal que eu reprovo, o mal que eu desaprovo, esse sim eu faço, de forma que já não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Quem me livrará desse corpo para a morte? Então esse grito agônico de Paulo, quem vai me livrar desse corpo, dessa sombra, desse monstro que de vez em quando desperta, cara? De repente 15 dias eu tô uma beleza, nadando na unção, eu tô indo de vento em popa, a vida tá fluindo, mas de repente tem alguns dias que desanda, cara. Eu não sou o homem de Deus que eu devo ser, eu não sou o pai que eu devo ser, eu não consigo ser o marido que eu devo ser. E as pessoas espiritualizam tudo e pegam aquele texto de Paulo e falam, não, Paulo não tá falando do Paulo convertido, Paulo tá falando de quando ele era judeu, de quando ele não conhecia Jesus, de quando ele não conhecia o evangelho, mas Paulo usa todos os verbos no presente. O bem que eu aprovo, não o bem que eu aprovava, ou que eu aprovarei, é o bem que eu aprovo, eu não faço, e não faço agora, o verbo está no presente. E o mal que eu reprovo, que eu desaprovo. Então acho que a gente tem essa questão da psicologia, definir o pecado, olhar para o pecado, porque a psicologia ela acompanha o processo, o movimento, a ética e a teologia ela olha de longe e ela define um ideal, mas entre o ideal e o real, né? Essa coisa do real e do ideal, né? Da realidade, entre a vida ideal é uma coisa, real, aquilo que é ideal, é uma diferença muito grande. Então estava vendo aqui algumas participações aqui do pastor Claudemir, Miriam Matos. Nossa, pastor Claudemir. Pastor Claudemir, um abraço para você aí, que bom que você está presente, nos prestigiando aí com a sua companhia. O Tiago Almeida de Oliveira também falou que está com chiado. O duro é descobrir que a pessoa precisa de ajuda. Então, por isso que é importante a gente estar sempre bem informado, Tiago. A gente saber onde procurar ajuda, certo? É por isso que a gente, no Setembro Amarelo, a gente faz muito trabalho de prevenção. Então, se você olhar aí, colocar aí mesmo no Instagram ou mesmo no Facebook, Conselho Regional de Psicologia, vai ter um monte de diretrizes aí que você pode seguir, vai ter um monte de informações relevantes, número de telefones para que você possa estar buscando ajuda, se informar mais, saber como você pode ajudar essa pessoa, né? Porque há sinais, há sintomas bem evidentes, sabe? Em muitos casos. Então a pessoa apresenta diversos sinais em relação a isso. E você estando bem informado, estando bem esclarecido acerca
das diversas situações que podem ocorrer com essa pessoa, você pode ajudá-la, tá bom? Então eu agradeço aí a tua participação. Quem mais está aqui? Moisés Soares, boa noite, irmãos, Bauru, São Paulo. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Pastor Claudemir escreveu: pastor, ou quem quer que seja, antes do seu título é um ser humano. Exatamente, pastor Claudemir. É o que a gente vinha falando. Então, esse ser humano não vai ser tratado com diferença nenhuma, vai ser tratado como pessoa, né? Seja ele quem for, se ele procurar ajuda, ele vai encontrar. Então, não há uma necessidade de você, né, como representante eclesiástico ou qualquer outro, carregar todas as demandas, né, tanto suas como de diversas pessoas, porque há pessoas, por exemplo, o pastor Claudemir aqui atende diversas pessoas durante o dia. O pastor Claudemir me falou Então você dá conta da tua demanda e de mais de milhares de pessoas que vêm atrás de você todos os dias, né, trazendo as mais diferentes demandas existentes, é bastante complicado, é adoecedor. É adoecedor, não é à toa que aí há pastores aí se suicidando, há pastores depressivos, há pastores que estão com transtornos sérios, ansiedade generalizada. Então tem uma série de coisas aí que estressados, cansados, oprimidos, desistentes da vida. Então precisa procurar ajuda. Então procurem ajuda profissional. O pastor Claudemir me falou uma questão também, Cássio, de toda pessoa que trabalha com o ser humano, todo líder, seja você um líder, um gerente de loja, às vezes até mesmo um vendedor, toda pessoa que trabalha com o ser humano, ela obrigatoriamente ela deveria estar em análise, porque de tanto ela trazer o problema do outro, chega uma hora que confunde. Ela tem que diferenciar o que é dela próprio e o que é do outro. Exatamente. Porque se mistura muito. Sim. Por isso que todo psicólogo ele faz análise. Exatamente. Né? Eu tô aprendendo muito com a análise, cara. Eu mesmo fazendo análise. Então eu penso que se você trabalha com pessoas humanas, com seres humanos, experimenta o poder da análise, que eu acredito que vai ser transformador e revolucionário. Eu vou colocar uma bomba e aí eu não tenho nada a ver com isso. É aquilo que nós chamamos de autocuidado, né? Você precisa cuidar de si para poder cuidar, ter condições de cuidar do outro. Então, se você quer ajudar pessoas, se você trabalha com pessoas, procure uma ajuda psicológica, procure análise, porque aí você vai ter condições reais de ajudar alguém. Caso contrário, sempre quando esbarrar as necessidades, as demandas de alguém nos teus pontos neutros, dos quais você muitas vezes não enxerga ou tem muita dificuldade em reconhecer em si mesmo, você não vai conseguir dar continuidade, você não vai conseguir ajudar, vai parar ali. E principalmente dentro da questão religiosa, às vezes a gente trabalha a questão do outro sempre de um ponto de vista mais, digamos aqui, espiritual, certo? Dentro de um ponto de vista ético, moral, que está dentro do processo do cristianismo, da religião em si. E o profissional ele vai trabalhar com outras categorias científicas e técnicas que estão fora totalmente desse modo de ver o mundo e a vida. Então cuide de si mesmo. A última questão é se o suicida... É uma bomba? Essa é uma bomba. Quem que mandou? Caramba, cara, essa daqui... Eu não vou responder por mim porque eu acredito que eu não tenho gabarito, eu não tenho condições... Eu não tenho condições suficientes para bancar essa resposta. Mas eu vou usar um teólogo. Eu vi ele abordando essa semana... Essa semana eu assisti o vídeo, na verdade. Ele abordou o Setembro Amarelo. É um pastor batista da IBAB. Um pastor que eu gosto e acompanho muito o trabalho dele. Que é a questão se o suicida tem perdão. O que vocês acham? O suicida tem perdão? E aí ele elaborou uma resposta que é dele, cara. A bomba é dele. Se virem com esse pensamento, né? Eu não sei como isso vai chegar para você. Eu não me responsabilizo. Eu tô passando a visão que eu recebi. Eu passo algumas visões assim pro pessoal que eles nunca viram. E o suicida tem perdão? Você acha que o suicida tem perdão? Às vezes alguém se suicidou e você fala, já tá no inferno, cara. Eu tenho um problema que o meu avô, porque ele morreu fumando, aí havia assim, uma lenda na família
porque meu avô tava no inferno e eu morri com aquela, e eu cresci com aquela imagem do meu avô no inferno. Eu pensei, meu Deus, se eu for pro inferno, meu avô já tá lá. Horrível, né? Horroroso, meu Deus. Eles criaram essa, mas o suicida, Escatológico. o suicida tem perdão? Essa resposta não é minha, eu não me responsabilizo por ela, mas é de um teólogo reconhecido, gabaritado, e olha a resposta que ele deu. Ele diz que a Bíblia não fala de suicídio. Então as pessoas, a Bíblia fala de homicídio, mas a Bíblia não fala de suicídio, a Bíblia fala de suicidas. E um dos suicidas está salvo na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E o que ele diz? Ele fala que Jesus não nos livra de um pecado. É como se agora a gente estivesse aqui na comunhão e eu estivesse em santidade com Deus. Então agora eu estou salvo. Aí você vira as costas, vai para lá e eu peco. E no momento seguinte eu morro. Então eu vou pro inferno? Como é que funciona esse negócio? A minha mãe, ela tinha muito isso. Ela era... A gente veio da Deus e Amor e ela ficava pisando na minha mente, cara, assim, me acelerando. Cuidado para não ir pro inferno. Agora pequei, agora acertei, agora errei. Como é que funciona isso? E aí esse pastor batista, Ed René Kivitz, vocês procurem informações sobre ele, a responsabilidade é dele. Ele diz que Deus não nos livra de um pecado. Deus nos livra da condição de pecador. Então Deus nos perdoa desde o primeiro pecado até o último pecado. Quando você se batiza, você sepulta essa natureza e Deus já perdoou todos os pecados na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Cristo na cruz é eterno, ele sobressai ao tempo. Então, na visão desse pastor, o suicida, se ele aceitou Jesus, se ele creu, ele pode sim ser alcançado, porque no momento do desespero ele perdeu a razão e ele cometeu um ato falho, ele cometeu um pecado, ele cometeu um erro, e Deus livrou ele desde o primeiro erro até esse último. A responsabilidade é desse pastor. Eu não posso ter, até porque mesmo eu sou filósofo, né? Eu sou da filosofia e o Cássio da psicologia. Mas tem esse teólogo que ele afirma que Deus não nos livra de apenas um pecado, mas Deus nos livra da condição de pecador. Então Deus perdoa do primeiro ao último pecado, numa só morte de cruz, num só sacrifício. Deus nos livra dessa condição. E é interessante que o professor meu... Mas eu acho que é sempre uma condição, né? Você nasce em pecado e isso só pode ser mudado a partir do Cristo, né? Nessa condição. Quando você vive como uma nova criatura. Bom, aqui é a minha opinião enquanto cristão, não enquanto psicólogo, tá? Eu acho assim que quando se trata de suicídio, a gente tende a falar de coisas que nós desconhecemos, até porque se trata de uma dimensão que a gente desconhece totalmente, que só Deus pode dizer. Eu acho que a gente assim, enquanto cristão, a gente limita muito a graça. A gente limita a graça de Deus, seja em qual esfera, em qual dimensão for, e a gente também deixa de trabalhar a esperança no nosso coração. Eu acho que tem muito cristão desistente da esperança, não acredita mais em nada e não acredita nem no Cristo. Então aí fica difícil. Então o suicida não é aquele que se mata, o suicida sou eu e você, quando a gente mata essa esperança que está em nós. Então a gente olhar pro outro e dizer que o cara está no inferno é a coisa mais horrorosa que tem, até porque essa pessoa não faz mais parte dessa vida, mas existe a família dele, existe o filho dele, tá? Existe a esposa dele que precisa lidar com isso e precisa ouvir de pessoas irresponsáveis que o pai, que a mãe, que o irmão, que o filho está no inferno. Isso é uma coisa diabólica e terrível. A gente não pode tratar assim com leveza esse assunto e ser irresponsável a ponto de dizer uma coisa dessa. Até porque a gente vai estar contribuindo muito mais com a piora, com a desumanidade, com a insensibilidade, com a morte da esperança, do que contribuindo para o reino de Deus falando uma coisa assim. Então a gente precisa ser bastante cauteloso quando a gente for tratar desse assunto. Eu, enquanto cristão, não como psicólogo, como cristão, eu acredito em esperança, eu acredito na graça de Deus. Então eu não vou limitar a graça de Deus por uma opinião equivocada minha,
por uma ignorância minha, por uma tolice minha, até porque eu sou um ser totalmente limitado. Então, para falar desse assunto, eu acho que o suicida não é quem se mata. O suicida é aquele que mata a esperança dentro do coração. Esse é o pior suicídio que existe. A gente já está... acredita na ressurreição do Cristo. A gente já está encerrando essa live, mas eu penso que Deus está levantando uma geração e a gente faz parte dela, Cássio. Eu vejo as pessoas afrontarem muito a minha geração da década de 90 para cá. Que essa é a pior geração, que essa geração é mais mimimi, que essa geração é a mais insuportável, que essa geração é cheia de frescura. Mas eu penso que Deus está levantando uma geração também muito humana, cara. Porque antigamente... Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque antigamente se matava pastor. Pastor adulterava, jogava ele no inferno. Pastor fumava, jogava ele no inferno. Se o pastor fosse pego com uma latinha de cerveja na mão, já estava no inferno, excluía e mandava ele... E quantas mulheres também que foram para boate. Era uma geração que matava muito. A nossa geração está aprendendo a entender que a figura que o nosso principal objetivo não é se tornar espiritual, mas é se tornar humano. Porque a gente já tem o Espírito. Quando a gente aceita Jesus, né, para alguns dos teólogos, a maioria deles afirmam que nesse momento o Espírito desperta, o Espírito que estava morto, né? Mas a gente tem um Espírito. O mais difícil do que ser espiritual é ser humano. Eu acredito que a gente está construindo uma geração mais humana, uma geração que olha para o erro do outro e fala, eu no lugar dele, talvez não teria feito tão diferente, né? Então eu percebo que a gente está passando de uma sociedade que julgava demais para uma sociedade mais humana, cara, mais que traz uma verdade e que sabe abraçar o outro no momento que o outro caiu. Eu espero que as pessoas cada vez mais se psicoeduquem, né? A ponto de entender que nós somos seres totalmente diferentes um dos outros, né? Que com demandas diferentes, específicas, muito bem específicas muitas vezes, e que a gente não pode tratar de forma irresponsável. É o que eu sempre falo. Não sejamos irresponsáveis, né? Até porque, se for falar do ponto de vista do cristianismo, Jesus é claro quando ele diz assim, que a gente precisa tratar o doente, sim, tratar com respeito, com carinho, com educação, né? Com acolhimento, com afeto. Quem se julga que acha que não precisa de nada, tudo bem, não tem problema. Mas agora há pessoas que sofrem de uma maneira terrível. A gente, enquanto cristão, a gente não pode participar desses sofrimentos apenas como alguém que faz um rótulo, que julga, que lança no inferno. Acho que a coisa mais horrível que tem é a família ter que conviver com isso. Algum pastor, já ouvi, né, não só pastores, em qualquer setor da sociedade, a gente vê muito isso, né, esse inferno escatológico, onde eu vou viver eternamente, desgraçadamente, sofrendo numa realidade, numa dimensão, enquanto Deus vai estar sorrindo com o resto do seu povo ali alegremente. É horrível e diabólico pensar nesse ponto de vista. Tem pessoas que parece que se o céu tiver muita gente, parece que ela vai ficar traumatizada. Tem pessoa que ela é sádica, cara. Eu acho que tem um sadismo assim, que tem pessoa que ela quer demais ver o inferno cheio e aquela pessoa que ela sabia que ia pro inferno, ela quer que esteja lá, cara. Eu acho que a pior frustração dela é ela chegar no céu e ver que aquela pessoa que ela tinha certeza que estava no inferno tá lá no céu, cara. Tem gente surpresa, né? Tem gente que parece que ele vai ficar muito frustrado, cara, se ele ir pro céu e o céu estiver cheio de gente que ele achava que não ia estar lá. Tem gente que vai ficar frustrada demais. Eu acho que ele não vai conseguir, se ele chegar no céu, né? Eu acho que ele vai ficar frustrado porque eu acho que o prazer dele é ver o inferno abarrotado. Se ele pudesse colocar, ele já colocaria de imediato lá. Eu gostaria, meus irmãos, do fundo do meu coração, assim, o desejo da minha alma é que o inferno fosse só mesmo pro diabo e pros seus anjos, cara. Entendeu? E que nós, enquanto seres humanos, fôssemos todos alcançados pela graça de Deus. Embora isso só Deus sabe e o mistério, se é revelado, deixa de ser mistério e se é coisa da eternidade,
não podemos falar sobre isso, mas o meu maior desejo era que Deus perdoasse todos os pecadores e levasse todos para o céu e redimisse a todos, embora a gente sabe que o mistério só pertence a Deus. E a salvação, um dia, Jesus disse para Pedro, quando Pedro olhou que o rico recusou a renunciar à riqueza e que ele estava indo sem nada, ele falou para Jesus: Jesus, se o rico não vai, com todas as possibilidades para facilitar o caminho, será que nós vai? Que chance que a gente tem? Jesus falou: cuida do teu, cara, se preocupa com o teu, porque a salvação só pertence a Deus, a salvação não pertence ao homem algum. Gente, já passou das 23 horas, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Eu não sei se tem pergunta. O irmão Benedito, um querido amigo que está com a gente, eu ia lá na casa de recuperação, foi uns 3 meses, muita gente boa do Evangelho. O nosso pastor Claudemir, especialista na área, eu quero gravar uma live que hora dessa com o pastor Claudemir, que tem muito acrescentado aí na área teológica, que a gente não tem essa condição de dar respaldo nesse nível teológico para os irmãos, a não ser fazer alguns apontamentos. Pastor Leandro Silva, quero parabenizá-lo pela excelente iniciativa. Está na hora de olharmos para o outro simplesmente como humano e como tal, fadado às falhas e erros. O jugo imposto nos ombros de homens que exercem algum tipo de autoridade acaba sendo tão pesado que muitos encontram no suicídio o subterfúgio de sua dor. Tem gente que não sabe para onde escapar, isso é um fato. Sim. E acaba recorrendo ao suicídio de tanta pressão. Damares Barbosa, muita gente que entrou, Joedson, cara, gente que ficaram. Tá aí também, Joedson. Márcia Sena. Manda um beijo para você, meu amigo. Jean Vitor. Gente, boa noite, um beijo no coração de vocês. Espero que essa live tenha sido de alguma maneira relevante. Se você precisa se abrir com alguém, o Cássio sempre se prontificou, está mais do que eu, porque é o cara da área. Se você precisar no particular, eu passo o WhatsApp do Cássio, ele vai com carinho te escutar, fazer a parte da escuta, né? Fazer a parte da escuta. Nos chame aí no privado, que eu vou estar de alguma maneira disponibilizando o contato do Cássio. Se você quiser abrir a sua dor mesmo, o Cássio já tratou com muita gente de dor, às vezes casal. Primeira coisa, da vez dele fazer análise, dele tentar alguma coisa, ele tenta na oração e na oração tenta na campanha, e daí quando ele não tem resultado nenhum, a primeira coisa que ele pensa é separar a gente. Existe análise para casal, existe terapia de casal, terapia individual. Cuide da sua mente. Se precisar de remédio, não tenha medo de se viciar. Vai na fé, cara. Você já toma losartana, já toma remédio para diabetes aí, um remédio a mais, vai te fazer bem, viu? Eu me despeço por aqui. Obrigado por todos que passaram por essa live, que ainda vão assistir. A gente vai deixar essa live disponível até meia-noite, né? Então, se você quiser pegar desde o começo, vai lá, reveja essa live de novo, porque foi tratados assuntos muito relevantes. Obrigado, Cássio, pela participação. Obrigado a todos. Obrigado a você. Então, eu gostaria de agradecer ao público, né, que está nos assistindo. Agradecer a cada um de vocês que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para a gente falar desse tema tão atual, tão difícil de ser tratado, né? Às vezes a gente não tem esse tempo dentro das nossas igrejas para a gente trabalhar do tema da psicoterapia, da saúde mental. Então a gente, o Maicon mesmo disponibilizou esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho de como que funciona, né, esse tratamento, o que é, se é doença, se não é, se é demônio, se não é, até justamente para esclarecer alguns pontos, né, informar a população mesmo, que precisa muito de ajuda nesse sentido. Então eu agradeço mais uma vez. Quem quiser nos acompanhar no Instagram, Cássio Almeida Oficial, pode seguir lá, tá? E também aí pelo Facebook do Maicon aí. E a gente está à disposição, tá bom? Sim, o nosso tempo é bastante limitado pelas correrias, né, da faculdade, mas porém, assim que a gente puder, a gente tá entrando em contato, já vai estar verificando o celular, e a gente tem um horário só para ver mensagens, responder as mensagens. Tudo bem? Muito obrigado, deixo um beijo no coração de todos e reforço mais uma vez, tua vida tem jeito, procure ajuda profissional, procure a psicologia,
procure atendimento psicoterapêutico, psiquiatra, que dá certo. Valeu, obrigado, gente. Muito boa noite. Estamos ficando por aqui. Esse foi um papo com um amigo da psicologia. Um abraço, até a próxima.